Depois de analisar o grupo B, que é o grupo do River, vamos primeiro analisar os grupos de brasileiros. O grupo C é o grupo do Flamengo. E aí eu já começo perguntando para o Léo Lepri, nesse grupo C, Léo, se na sua opinião esse grupo com LDU, com Deportivo Táchira e com Central Córdoba, vamos colocar nossa brincadeirinha ali do difícil, médio e fácil, e eu começo com o Léo Lepri, se este grupo, o grupo C, é difícil, é médio ou é fácil para o Flamengo, Léo? Não, para esse Flamengo é um grupo fácil, né? Vai ser difícil para os outros três que vão brigar por uma vaga. Com certeza, o time mais complicado é a Liga, né? A LDU, bicampeã equatoriana, inclusive o primeiro título foi com o Zubeldia, agora está com o Vitamina Sanches, um treinador argentino que tem tido bons trabalhos recentemente, inclusive no Palestino, antes dele chegar na LDU. E vale muito a pena a gente ficar ligado nesse time e no Alex Arce, que é um centroavante paraguaio que foi pauta no Corinthians, foi pauta no Palmeiras, foi pauta no Atlético Mineiro. Todo mundo atrás dele, a LDU bateu o pé, segurou e vale a pena ficar de olho porque é um bom centroavante. E também, como dado curioso, tem o Carlos Grueso como volante contratado para essa temporada. Ele é filho do Carlos Grueso, que é auxiliar técnico, do Zubeldia no São Paulo. Então a LDU realmente é um time que vai complicar a vida do Flamengo, mas eu acredito que o Flamengo consiga fazer 4 pontos, né, com um empate aqui, lá e depois uma vitória no Brasil. Depois a gente vai ter, esse aí é o Pablo Vitamina Sanches, né, o treinador argentino, muito amigo, inclusive, do Tchatcho Kudê, e esse é o Alex Arce, centroavante paraguaio, que foi alvo de diversos times do Brasil. O Central Córdoba é a primeira vez que está disputando a Libertadores, né? Um time de Santiago del Estero. Esse é o técnico, Omar de Felipe, que é muito conhecido, na verdade, porque ele tem uma longa trajetória no futebol argentino, mas porque ele também é um ex-combatente da Guerra das Malvinas. Então vão circular muitas histórias ao redor dele, mas não deve oferecer muita resistência. E o Deportivo Táchira é o principal time venezuelano. Se na Venezuela existe aquele culto ao beisebol muito grande, Táchira, né, a província de Táchira, por ficar na fronteira com a Colômbia, muito perto de Cúcuta, funciona com uma cultura muito diferente, ela é muito próxima da cultura colombiana, apesar que os dois países se misturam. Mas em Táchira o futebol é muito significativo e é a torcida mais fanática, assim. O Flamengo pode ter alguma dificuldade porque dos venezuelanos é sempre o time mais cascudo, é o Deportivo Táchira. Mas eu acredito que para esse grupo o Flamengo consiga vencer com uma certa facilidade, Rizek. E tem uma logística chata, que você tem que descer em Caracas, pegar 1h30 de ônibus, fora jogar em Quito, que é sempre difícil para um time brasileiro. O Léo foi na categoria fácil para o Flamengo. Alguém diverge? Alguém vai colocar como médio ou difícil? Não. Eu coloco fácil, mas eu estou ansiosa para entender o que o Flamengo vai priorizar. Se vai priorizar começar bem o brasileiro ou se vai priorizar a Libertadores. Acho que dá para ir forte, acho não, né? Tem que ir forte nas duas. Mas como a primeira fase ela é mais administrável, embora o ano passado tenha pensado assim e se deu mal, exatamente. Eu estou curiosa para saber o que essa diretoria vai imprimir como prioridade para esse começo para esse mês de abril, né? Isso que eu ia te falar, Ana, na entrevista que o BAP deu, pós sorteio, pelo que eu entendi, ele vai priorizar a Libertadores porque ele falou sobre isso. Primeiro ele falou sobre altitude, né? E ele até brincou que sai as bolinhas e a LDU tá na chave do Flamengo sempre. E aí ele disse isso. E o Bolívar tá na do Palmeiras. Exatamente. Sempre, 10 de 10. E aí ele disse isso, que ele nesse momento, ele tá muito preocupado com essa primeira fase porque ele acha que essa primeira fase pode levar o Flamengo lá na frente A notícia é contar algo novo, né? Então vai ser notícia o dia em que um clube brasileiro priorizar o brasileiro e não a Copa do Brasil e não a Libertadores, porque todos os clubes brasileiros... O Palmeiras ano passado não priorizou a Libertadores. Priorizou o Flamengo também não a Copa liberou. do Brasil em detrimento do Campeonato Brasileiro. O Flamengo também não priorizou a Libertadores. O Palmeiras também não. O Flamengo priorizou o estadual... Sim. Mas não foi o brasileiro. Ele priorizou o estadual. Eu tô colocando o brasileiro, mas pode ser outra Copa. Eu não sei o que essa diretoria vai querer nesse momento. O Flamengo ano passado passou em segundo na fase de grupos, porque ele priorizou as finais contra o Nova Iguaçu. E o Flamengo poderia ficar de fora na última rodada. Dependendo de resultados, o Flamengo podia ficar de fora. E o time reserva 2 jogos cruciais, passou em segundo, que fez com que ele decidisse fora de casa depois. Me parece que agora eles estão pensando diferente. Priorizou a Copa do Brasil em detrimento do brasileiro, mas sempre, assim, o Campeonato Brasileiro, quando afunila a Copa do Brasil, Libertadores e brasileiro, o brasileiro vira a terceira opção aqui, sempre. É impressionante. Mas eu acho que o Felipe vai priorizar tudo, ele vai colocar a força máxima em tudo que ele puder. Eu acho que não vai poupar a escolher, não.
diferentemente do ano passado. Eu também acho. Vamos ouvir o BAP, ele estava falando do grupo. Gostou do grupo? Achou difícil, médio? Essa pergunta que a gente está fazendo, fizemos ao BAP ontem. É difícil? É médio? É fácil? E o presidente do Flamengo respondeu assim. A Libertadores é sempre uma disputa especial. Eu entendo que o grupo do Flamengo, do ponto de vista técnico, ficou de bom tamanho para a gente. Eu estou satisfeito com o grupo que a gente pegou. Temos que focar no que a gente controla agora, que é a nossa preparação. Até agora tem sido boa. E eu estou confiante para essa Libertadores. É natural, nós já estamos acostumados com isso, mas no esquema que a gente tem, com a logística que a gente tem no Flamengo, isso fica minimizado com toda certeza. Olha, os jogos do Flamengo, ele inicia contra o Deportivo Táchira, fora de casa, na Venezuela. Depois ele vai receber Central Córdoba, aí vai visitar a LDU. Faz os 2 jogos na primeira perna, fora de casa. E aí Central Córdoba... Aí é Central Córdoba fora, LDU em casa e Deportivo Táchira em casa. Repete igual o Botafogo, né? Faz os 2 primeiros jogos mais difíceis fora. Aí, gente, obrigação de passar em primeiro, né? Desculpa obrigação. falar assim, mas é obrigação, né? Pelo que a gente está vendo até aqui. Gente, obrigação, né? Sobrar pezinho no grupo, nas né? costas, pezinho nas obrigação, costas. Central Córdoba é a primeira vez que É. participa dessa competição. Não, então, e brigar assim, por fazer a melhor campanha Exatamente, também, né? é isso. Sim. eu acho E que brigar por Porque fazer é a melhor importante. Se campanha. você acha que não é Pensando no importante, grupo, é importante demais ser o primeiro. Tem um jogo Não, e porque delicado. você vai bater de frente com outros brasileiros mais pra frente. Então, assim, você ter o fator casa a seu favor... Você pode minimizar o sofrimento. Não, e as 2 últimas eliminações do Flamengo foram fora de casa, né? Olímpia Exato. e Peñarol. Exatamente. Então, assim, fundamental, né? Fundamental. Vamos pro grupo do São Paulo. Acho que sim, acho que falta paciência, mas vou falar sobre mim. Acho que também vai muito do jogador. Entender como eu posso falar? Entender o momento que ele está, porque eu vinha do momento de 2023, que eu comecei a ser titular, estava bem, oscilando bastante, só que eu via que eu podia melhorar. Então, 2023, eu cheguei, botei meu pé lá, fui oscilando, 2024. Todos vocês sabem que foi um ano muito de aprendizado para mim. Então, a impaciência da torcida me fez criar um negócio na minha cabeça que eu pensei, o que eu tenho que fazer? Então, acho que todos os jogadores que estão passando por isso têm que tomar uma atitude, falando da minha pessoa, que eu tomei essa atitude e vi que teve resultado. E como eu falei, se a torcida estava me cobrando é porque sabia o que eu podia fazer e onde eu podia chegar. Olá, Wesley. Yuri Ascar, da TV Record. Parabéns pela convocação. A gente vê uma certa dificuldade dos jogadores pela falta de entrosamento em render na seleção brasileira o que eles rendem no clube. Você chegando agora à seleção, se tiver a oportunidade de entrar em campo, como tentar superar essa dificuldade da falta de entrosamento para render bem em campo? Vitória do Flamengo, mas Acho que essa pergunta é o cara errado. Estou chegando agora, se eu tiver a oportunidade. Eu sou jogador, vou tentar me entrosar o mais rápido, como estou tentando no almoço, estou conversando com todo mundo. Acho que sim, o entrosamento é primordial. Como você falou, como o Bruno falou, é jogador do Liverpool, jogador do Real Madrid, jogador do Arsenal. Então, ele joga mais contra do que junto. Então, o pouco tempo de trabalho atrapalha bastante. Só que eles já estão... Aí vai da pergunta dele, a paciência que tem que ter. O entrosamento só é com o tempo. E se esse time estiver entrosado, chega longe. Aqui, tudo bem, Wesley? Tudo bem. Bom te ver aqui. Queria que você pudesse falar, né? Você chega num momento muito importante aqui na seleção, sua estreia, mas contra jogos importantíssimos. Colômbia, depois a Argentina, lá na Argentina, né? É um momento realmente bem importante para a seleção brasileira e você está fazendo a sua estreia. Primeiro, eu queria que você falasse como é que tem sido esse ambiente para você. Você até falou que tem tentado se entrosar bastante.
bastante conversando com eles. Como é que tem sido para você e como está a tua cabeça também chegando nesse momento importante? E queria que você até falou sobre a importância do Gerson, o quanto ele te colocou num caminho, né? Te trouxe para o caminho certo. Como é que tem sido também aqui com ele? Como é que foi quando vocês souberam que seriam convocados juntos, estariam aqui juntos? O que ele já te passou de conselho? Como é que tem sido também com o Gerson aqui? A primeira pergunta sobre os jogos, né? São dois jogos que todo mundo sonha em jogar, Colômbia e Argentina, jogos grandes, mas como o Bruno falou aqui antes, todo mundo que veste essa camisa já está acostumado com esses jogos grandes, pressão, essas coisas, então todo mundo sabe lidar com isso. A gente vai seguir o plano do seu Dorival e fazer o que ele pediu pra gente, e como eu falei, com esse time entrosado, os talentos que tem, Vinícius Júnior, Rodrigo, que hoje eu vendo, falando do almoço agora, que eu tento entrosar com eles, eu fico olhando para eles e falo, caramba, só vi esse cara pela TV, e agora eu tô aqui sentado do lado deles, eles ficam falando comigo, então, muito feliz com isso. Sobre o Gerson, quando eu fiquei sabendo que eu ia ser convocado, acho que todo mundo viu o vídeo, né? Então, foi uma gritaria e eu não ouvi o nome dele. Tipo, foi o Wesley, todo mundo gritou lá em casa, todo mundo me abraçou, começou a chorar, e eu não vi o nome dele. Aí eu já comecei a pesquisar, o Gerson não vai? Comecei a pesquisar. Aí depois passou por sentir o alívio que ele ia vir, porque peço bastante conselho para ele, e às vezes eu nem peço, ele já chega me falando, ó, lá é assim, lá é assado. Eu falo, caramba, paizão, seleção. Aí ele, mano, agora mudou a chave. Aí agora eu só tô colado com ele, vou pedindo conselho. É isso, hoje eu já tô nervoso para treinar. Tô mais nervoso para treinar do que para coletiva. E acho que é isso. Wesley, boa tarde, aqui Márcio Douza, repórter do Lance, parabéns pela convocação e boa sorte. Bom, são dois jogos que já se falou importantíssimos, né? Uma situação da seleção brasileira de 5º lugar na tabela, chega pressionado, precisando pontuar. Isso atrapalha o trabalho de vocês comentam entre os jogadores a importância não só de vencer, mas principalmente de somar pontos visando a classificação? Obrigado. Como eu falei, estou chegando agora, mas acho que todos os jogadores sabem a posição que a gente está. Então, acho que todo mundo quer ganhar, ninguém quer perder. E por ser jogadores que já estão acostumados a jogar Champions League, Premier League, então acho que esses jogos grandes é para jogador grande. Então a gente vai para esse jogo com a expectativa de ganhar, para fazer mais 3 pontos na tabela, para depois pensar na Argentina e tomara que a gente saia com esses 6 pontos. Wesley, tudo bem? Mel Caroline. Wesley, Natália Fiuza, da Rádio Itatiaia de Belo Horizonte, parabéns pela convocação. Wesley, você falou aí dos conselhos do Gerson, mas eu quero saber se você recebeu conselhos de uma outra pessoa, Felipe Luiz, o cara que é da sua posição, é o seu treinador hoje. Desempenhou com a camisa da seleção brasileira 44 jogos, disputou Copa do Mundo. Ele te aconselhou de alguma forma antes de você desembarcar para cá? E quero saber também se ele é uma inspiração, se ele te dá dicas aí a respeito do seu posicionamento, que tem sido também essa relação com o Felipe Luiz. Obrigada. Boa tarde. Então, o Felipe Luiz, como eu falei, ele é meu treinador, mas virou um amigo. Antes era companheiro de equipe, jogamos juntos. Eu sempre via ele como referência para mim, apesar de ser lateral oposto, né? Só que eu via, caramba, ele é muito bom, então tem que tentar fazer alguma coisa parecida com ele. Aí virou meu treinador e eu peço ajuda. Tudo que ele fala para mim tu tem que melhorar nisso. Chega no final do treino, eu falo, filho, vamos treinar isso aqui. Bola nas costas, lançamento, cruzamento, essas coisas, tudo que ele fala nos vídeos, pra mim, eu vou e peço para treinar com ele no final. Posicionamento de corpo. E sobre a seleção, sobre o conselho, te falo que ele não falou nada. Não falou nada. Só foi até uma entrevista que ele falou sobre
Se perguntaram, né? Aí ele só falou que só falou, tá bom. Tipo, vai lá, agora quem tá aqui é o Dorival. E acho que quem tem na conselho é o Dorival. Wesley, tudo bem? Meu Carolina do Correio Brasiliense, parabéns pela convocação. E eu queria saber como o seu estilo de jogo ofensivo pode ajudar a seleção a reviver grandes momentos de laterais, né? Que é uma grande queixa a posição da torcida brasileira. Boa tarde. Espero ajudar bastante com o meu jogo ofensivo, que hoje é meu forte. Só que primeiro eu tenho que pensar em defender, né? Então, estamos estudando bastante. A minha equipe está estudando bastante, o time da Colômbia. Que se eu for titular, que é um sonho também, eu poder ajudar bastante. E peço conselho para o Dorival também, para o Juan, estão me ajudando. E que se eu estiver bem na parte defensiva, a parte ofensiva vai por si só. Não, mas realmente o Wesley, Flamengo boa hoje, tarde, aqui Felipe Camilo, jogador 10, parabéns pela convocação. Você foi convocado para uma posição que está muito perto na seleção, né? Tem seu companheiro Danilo, que ele joga na zaga, na lateral, tem o Wanderson. Eu queria saber como é que você está vendo essa competição por uma vaga aí no time titular. Boa tarde, obrigado. Cara, muito feliz por estar participando dessa competição de posição, disputando posição com o Wanderson, jogador do Mônaco. Eu até falei para ele ontem, em 2021 ele jogava no Grêmio, né? Então eu estava na base. Eu falava, caramba, moleque, joga pra cá, desculpa a palavra. Via ele jogando direto, na minha idade, só que ele já estava no profissional. Eu falava, quero ser igual a ele também. Quero estar no profissional logo. Então, acho que é uma briga sadia. Acho que todos os jogadores vêm para cá para ser titular, para brigar com seu companheiro por posição. E isso aumenta o nível. Porque tu sabe que só tem jogador bom. Então não dá para tu relaxar nenhum dia, apesar de ser poucos dias de treinamento. Todos os treinamentos tem que ser, como o Bruno falou, matar um leão por dia. E isso vai mostrar pro seu Dorival quem tá preparado para começar o jogo. Um rapaz, cara, eu queria destacar a reação do Paulo Nunes ali e do Ramon, que eles na hora perceberam o nervoso do jogador, tá até com a boca seca, ele pega um copo na hora. Cara, ele tava... O nervoso gostoso. Esse nervoso aí, Ramon, frio na barriga, hein? Frio na barriga, falando e querendo medir as palavras, porque chegou agora. Mas você vê que ele tá animado, tá feliz, tá do lado dos caras que ele sempre viu na vida. Sendo questionado sobre o momento da seleção, sendo que ele nunca nem jogou na seleção. Tá chegando, ainda bem que ele respondeu. Time, mas ele foi muito bem nessa hora. Foi. Todas ele respondeu. Tô chegando agora, tô vendo como é que é, eu quero falar da minha estreia. Mas assim, é um cara que eu coloco fé na seleção, viu? Eu acho que é um jogador que tem mostrado que... Eu defendo ele como titular. Óbvio, e tem mostrado que mereceu estar aí e que tem condições de ser titular da seleção. Se ele jogar o que a gente viu ele jogar na decisão do Campeonato Carioca, por exemplo, 2 jogos pesados, né? Fla-Flu. Eu já fico esperançoso de ter novamente... A diferença é que ele vai jogar contra o Luiz Dias, né? Vai ter o Luiz Dias em cima dele, não vai ser ninguém em cima dele, né? Eu acho que é completamente diferente o que o Brasil vai enfrentar e o que ele vem enfrentando. Mas eu acho que ele tem muito a acrescentar, principalmente se o Brasil tiver um pouco mais de posse de bola, não ficar jogando só em transição, só em chutão. E tiver alguém ali, né, Ana, também, aí, isso é muito importante. Se o Wesley for jogar, primeiro, o Wesley tem que jogar sendo Wesley. Se for colocar o Wesley pra fechar por dentro, pra ficar lá atrás, é melhor outro jogador. Joga o Wanderson. É melhor outro jogador. É melhor deixar o Danilo. Exatamente. Bota o Danilo pra ser o terceiro zagueiro. Agora, se o Wesley vai jogar, você tem que se importar muito com o primeiro volante, porque é esse cara que vai fazer o balanço ali pra cobrir ele. Mas o Wesley, André, Ramon e Ana, não sei se vocês concordam comigo, eu fiz jogos com o Wesley nas semifinais agora do estadual, ele tá atacando e tá voltando na mesma velocidade. O Jack falou isso ontem. Na mesma velocidade, ele roubou várias bolas, atropelando. Foi absurdo, cara, fim do jogo, tava todo mundo cansado, né, a partir das 4 horas da tarde no Rio de Janeiro. Sim. Ele dando pique de área a área, era até humilhante pros outros em campo, cara, o moleque dando pique de área a área. E chegando inteiro. E chegando inteiro nas jogadas. Então, assim, se você tem um cara com as características
característica, ele mesmo falou ali, a minha melhor característica é o quê? Atacar. Ele não pode deixar de atacar. Agora, é lógico que ele tem que se preocupar também. A Ana falou aí, ele vai só ter do lado dele ali o Luiz Dias. O Luiz Dias corre para todos os lados. Ele vai por dentro, vai por fora, vem buscar essa bola aqui atrás, marca também quando tem que marcar. Eu acho que o Wesley também vai tirar um pouco desse ímpeto do Luiz Dias, porque ele vai ter que voltar com o Wesley. Se o Wesley for jogar, é óbvio, né? Que eu também acho que deveria. Mas o que ele falou, você viu, né? Ele viu o Wanderson jogando no Grêmio e ficava imaginando, porque o Wanderson estava voando também naquela época do Grêmio. Então, assim, eu acho que a seleção, nesse aspecto dos dois laterais, evoluiu. Se a gente pode falar um pouquinho nisso, se eles colocarem aquilo que eles vêm jogando nos clubes, no jogo da seleção, acho que a seleção tem 2 bons laterais direito agora. Mas aí tem que ter aquela questão desse primeiro volante. Exatamente. Que a Ana falou. Para mim, que já entra o André. Por mim também. É um volante que está jogando muito também na Premier League. E tem característica para isso, né? Sem ser do final de semana, o anterior foi eleito o melhor da partida, ganhando muita confiança, muita rodagem, jogando com o Vitor Pereira, que é o técnico do Wolverhampton. Eu acho que tendo o André como aquele primeiro de guarda ali, primeirão, para fazer uma saída, segurar com os 2, 3 zagueiros, né? Não sei se vai jogar o Arana ou o Alexandre ali, pela convocação da hierarquia. Seria o Arana. Exatamente. Né? É um lateral também ofensivo. Então, assim, já tem mais um outro, tem que compensar com um volante, com um segundo, ele consegue chegar lá e voltar. Porque eu não sei se você concorda comigo, ele ia jogar com o Danilo lá lado esquerdo. Pra mim seria, Danilo pra fazer essa saída para liberar. Até ele falou na entrevista, lembra? Ele falou assim, vocês vão ter que pensar. Vocês, jornalistas, vão ter que pensar. Eu não vou falar se o Danilo foi de zagueiro ou foi o de lateral. Então eu acredito que ele ia jogar. E nessa, eu acredito que ele pode jogar com o Alexandre. Faz tanto sentido que pro lugar do Danilo ele convocou o Alexandre. Faz total sentido, por isso. E ele pode mudar. Porque também, assim, não sei se vocês concordam, tem que trazer, para mim tem que jogar os jogadores que estão com a confiança lá em cima. Exato. E o Wesley, para mim, é o jogador que mais tem confiança no Brasil hoje jogando futebol. Aí entra o entrosamento com o Gerson. A gente já citou o Gerson na coletiva. Exato. Que é o paizão, que é o cara que mudou a mente dele, a visão dele. É outro nível de jogo agora, eu concordo, não é um carioca, com todo respeito, mas não é contra o Bangu, não é contra o Madureira, enfim. É um outro nível de jogo. Mas trazer esse entrosamento, essa confiança dessa dupla, que está voando aqui no nosso futebol, e não é de 2 meses para cá, é de mais tempo, desde o ano passado, eu acho que agregaria muito a nossa seleção. Mas aí depende dessa